Essa é de longe a pergunta mais comum, talvez a pergunta que eu mais tenha recebido, né, de meus alunos, né, pessoas que acompanham minhas publicações. Todo mundo em algum momento pergunta sobre o melhor horário para meditar. E a resposta talvez não seja tão direta e específica como muitos de vocês esperariam. Vamos tentar entender o assunto, né, nos seus mínimos detalhes para que não haja mais nenhuma dúvida em relação a isso. Primeiro, o melhor horário para meditar é o horário em que você pode meditar. É o horário que melhor couber na sua rotina diária. É o horário que menos vai atrapalhar os seus afazeres, menos vai, enfim, interferir na sua rotina. Então, essa é talvez seja a resposta básica e que encerra o assunto, basicamente. Mas é claro que a gente pode melhorar essa resposta à medida que a gente integra a essa resposta alguns elementos das tradições meditativas. Então, se você pegar, por exemplo, as diferentes vertentes de budismo, as diferentes vertentes do hinduísmo, os yogas de um modo geral, a gente vai perceber o seguinte: horários mais recomendados para a prática da meditação são de manhã cedo, ao acordar, de preferência antes do nascer do sol, logo antes do nascer do sol, ou no final do dia, à noite, antes de deitar. Deixa eu explicar esses dois horários para vocês. Antes do nascer do sol, existe um período de 90 minutos que para os hindus é chamado de Brahma Muhurta, que é, traduzindo de uma forma muito simplificada, o horário de Brahma, né? Ou seja, o que precede a alvorada, e que no entendimento dos hindus é um período que está associado a energias sutis mais propícias para as práticas espirituais, inclusive a meditação. Então, quase todas as tradições orientais vão recomendar: pratique antes do sol nascer. Claro, você vai acordar, vai fazer sua higiene pessoal, vai se preparar para a sua prática e aí você faz a sua meditação dentro daquele período de 90 minutos que precedem o nascer do sol. Então, se o sol nasce, sei lá, 5:30 da manhã, você tem aí um período aí que vai de 4 da manhã até 5:30 da manhã para você realizar a sua prática de meditação. Isso é o mais recomendado pela maioria das tradições espirituais. Independentemente da recomendação tradicional, é importante levar em conta o seguinte: geralmente, a prática meditativa realizada logo na primeira hora do dia, digamos assim, é uma forma de você encontrar uma condição mental, uma condição individual que realmente é muito propícia para a meditação. Porque a sua mente está limpa. Você dormiu, descansou, o corpo está descansado, a mente está descansada, você não ficou carregando pensamentos, né, nas horas que precederam a prática da meditação. Então é muito mais fácil, muito mais propício você se sentar e realizar sua prática de meditação nessas condições. E quem tem o costume de praticar meditação nesse horário percebe que o que acontece depois, ou seja, o seu dia, ele se altera se você começa realizando a prática da meditação, se a primeira atividade sua do dia for a meditação. Então realmente é muito bom você praticar a meditação de manhã. É o horário que eu posso recomendar para a maioria de vocês, concordando aí com o que as tradições ensinam. Tá bom? O outro horário que também é recomendado, que é no final da noite, logo antes de você se deitar para dormir. Isso já não é tanto uma recomendação tradicional,
né? Embora ocorra em algumas tradições meditativas, mas não é muito comum, não é tão comum quanto meditar no começo do dia, ao acordar. Por que é bom você meditar no final da noite, logo antes de você se deitar? Porque, embora você possa ter tido um dia um pouco pesado, cansativo, com muitos pensamentos, com muita agitação mental, muita inquietude, quando você se coloca para meditar sabendo que logo em seguida você vai se deitar e vai dormir, o que acontece? A mente, ela naturalmente se desconecta dessa agitação que aconteceu ao longo do dia. Claro que não é incomum você carregar uma parte dessa agitação para a cama, né? Você levar isso aí para o teu sono, e isso às vezes acarreta aí problemas de insônia, de, enfim, sono agitado, coisas desse tipo. Mas, pensando na prática da meditação em si, quando você se coloca para praticar, já sabendo que o que vem depois não é mais agitação, mas é muito menos agitação, ou seja, a quietude do sono, a mente, ela naturalmente ela tende a se aquietar um pouquinho. Então pode ser muito propício realizar a meditação também nesse horário. Então fica a recomendação. Melhores horários. O primeiro de todos, o mais propício de todos, é a primeira hora da manhã. Logo que você acorda, você levanta, faz sua higiene pessoal, se prepara, né, arruma lá o seu tapetinho, sua almofada de meditação, se senta e pratica ali pelo tempo que for possível. Ou no final da noite, logo antes de você se deitar. Horários alternativos a esses dois, né? Tem muitas pessoas que gostam de realizar a prática da meditação no final da tarde. Claro que isso aí tem uma relação direta com a rotina pessoal, porque muitas pessoas trabalham em horário comercial, então de manhã e à tarde estão trabalhando. Quando terminam a sua rotina de trabalho, né, então já vão se colocar numa outra frequência, né, num outro ritmo, e a meditação pode ser uma forma interessante de você dar início ao período da noite, que é quando você de fato vai se recolher, né, em sua casa, vai cuidar das suas demandas pessoais, se desconectando do trabalho. Então pode ser uma forma também de você fazer essa transição de uma forma talvez mais consistente, né, quando você realiza a prática da meditação nessa passagem, né, da rotina de trabalho para a rotina familiar, para a rotina doméstica, para a rotina pessoal. Quase como se fosse não gosto muito dessa expressão, mas quase como se fosse uma higiene pessoal, uma higiene mental pessoal, no sentido de se liberar, né, e evitar carregar para dentro da sua casa todas aquelas agitações do seu dia de trabalho. Então, é uma outra opção para quem busca horários apropriados para meditação. Agora, voltando ao que eu falei no começo, o horário realmente ideal, o melhor horário para praticar a meditação é o horário que couber no seu dia a dia. Por que eu digo isso? Porque, como eu sempre recomendo, o importante é que a meditação seja realizada todos os dias. E para que você realize a meditação todos os dias, você precisa encontrar um horário ali no teu dia, né, dentro das tuas 24 horas, um horário que realmente você possa manter a prática todos os dias. Então, adianta muito pouco se você consegue realizar sua prática de meditação bem cedinho, né, logo antes do sol nascer, nos dias de semana, sei lá, de segunda a sexta, e aí quando chega no final de semana desanda tudo. Aí você tem que encontrar brechas ali dentro do sábado, dentro do domingo, para você realizar a sua prática de meditação, às vezes de forma improvisada, de forma, enfim, em horários variados a cada final de semana. Não é bom isso, né? Então, o ideal é que você encontre um horário que você consiga repetir todos os dias a sua prática de meditação, independentemente do dia da semana. Se for dia de semana, final de semana, feriado, está viajando, não interessa. Você sempre vai realizar a sua meditação naquele mesmo horário do dia.
Isso é o ideal. Leve em consideração também o tempo que você vai realizar a sua prática. Então, se a sua prática de meditação dura, sei lá, 10 minutos, né, para quem é iniciante, é um tempo que é bastante utilizado, confira se esses 10 minutos cabem naquele período do dia que você escolheu para realizar a sua prática. Tá? Às vezes pode acontecer de você conseguir encaixar, sei lá, 30 minutos de meditação todos os dias da semana, de segunda a sexta, na parte da manhã. E aí nos finais de semana você consegue encaixar só 10 minutos na parte da manhã, mas você conseguiria realizar 30 minutos à noite, por exemplo. Eu preferiria reduzir o tempo da meditação e realizar a prática no mesmo horário, em vez de manter o tempo de meditação e realizá-la num horário diferente daquele que você realizou nos 5 dias anteriores. Então, notem, tudo isso tem que ser verificado. Então, é o momento do dia que você vai realizar sua meditação, o momento do dia que você consegue repetir todos os dias da semana, independentemente de ser dia de semana, final de semana ou feriado, e o tempo da sua prática em todos esses dias. Se realmente você consegue manter o mesmo tempo em todos os dias em que você for realizar sua meditação. Essas são as variáveis com as quais a gente lida na hora de estabelecer uma rotina de meditação. E aqui, lógico, eu estou falando de estabelecer uma rotina de meditação, porque a rotina é essencial. Não faz o menor sentido uma prática de meditação que você realiza hoje, dali 3 dias você vai fazer de novo, aí depois você para uma semana, aí na semana seguinte você consegue fazer todos os dias, depois para mais uma semana. Não dá para ser desse jeito. Tá? Então é melhor fazer pouquinho todos os dias do que fazer muito um dia, depois outro dia, depois dali 2 ou 3 dias faz mais um tantão. Isso realmente ajuda muito pouco para quem quer realmente crescer na meditação. Para quem conhece o meu curso de meditação, tem uma aula em que eu falo só dessa questão dos horários. Né? Lá eu desenvolvo um pouco mais o tema. Né? Se alguém tiver interessado, dá uma olhada no link da descrição. Mas aqui, eu acho que com esse resumo, né, desse tópico, já deu para ter uma noção de como conduzi-lo na sua vida de meditação. Tá bom? Qualquer dúvida, deixa um comentário. Eu vou responder todos os comentários que surgirem. E muito obrigado. Até a próxima.